Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o seu dia? Está abençoado? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar 3 capítulos de Jó. Vamos estudar Jó 8, 9 e 10. Jó 8, 9 e 10. E na semana que vem nós vamos estudar 4. Porque no 11 vai ser a fala de mais um amigo de Jó. E depois 12, 13 e 14 é Jó respondendo esse amigo. Ore e peça a Deus, que te fale através do estudo da palavra. Muito obrigado, Deus. Te dou graças por este privilégio. E peço ao Senhor que fale conosco a Tua palavra, Deus. Nosso coração é terra fértil, preparada para receber a boa semente da Tua palavra. Desde já, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos lendo 3 capítulos hoje, eu já expliquei para os irmãos. É porque o capítulo 8, Bildade vai falar, e o 9 e o 10, Jó vai responder. Então, não deu certo. Então, não justifica, irmãos, a gente ler só 2, É igual na semana que vem, nós vamos ler 11. Vai ser outro amigo de Jó que vai falar, Zofar. Porém, 12, 13 e 14 vai ser o Jó respondendo. Então, se a gente estudar 2, vai ficar 2 para a gente continuar no mesmo assunto. E os irmãos estão entendendo, amém, queridos? Não é correria, não é pressa. É porque senão vai ficar tão fragmentado. Obrigado, irmãos. Vai ficar tão fragmentado que os irmãos até vão ter mais dificuldade ainda de entender. Então vamos lá, capítulo 8, vai ser o primeiro discurso do amigo de Jó, que se chama Bildade. Vimos o primeiro discurso do primeiro amigo de Jó, que foi Elifaz, e Jó respondeu para ele. Agora Bildade vai falar para Jó, vai trazer, na tentativa de trazer alento, os camaradas estão falando a mesma coisa, na verdade, viu, irmãos? Eles tentam trazer para Jó uma boa palavra, trazer um alento, tentar animar Jó, só que o que eles estão falando é a mesma coisa. Eles estão jogando na cara de Jó que Deus não maltrata quem é justo e que Jó está em pecado, Só que os irmãos sabem que Jó não estava em pecado, nós sabemos disso porque nós lemos na Bíblia. Porém, o que nós estamos aprendendo muito aqui, irmãos, é sobre tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque às vezes a gente fala errado de Deus para as pessoas, a gente atribui o sofrimento ao pecado, e nem todo sofrimento é consequência de pecado, Há várias razões para a gente sofrer. É claro que na maioria das vezes a gente sofre porque faz escolha errada, A gente escolhe errado o namorado ou o casamento, se dá mal. A gente escolhe errado às vezes o trabalho, alguma coisa que vai fazer, a gente escolhe errado um comportamento e vai sofrer, mas nem tudo é consequência do pecado, tá bom? Por exemplo, eu já estou ficando até assim, mais careca, de ver ultimamente, irmãos, o tanto de mulher que está morrendo porque os maridos estão matando. Vocês estão vendo isso? Estão vendo isso? Está demais, gente. Está demais, mataram aqui pertinho de nós, mataram mais lá para o lado de Caratinga, agora para o lado de Itabirito, e está uma confusão, tá? Aí a gente vai ver, mataram aqui no bairro Cidade Nova. Então a gente vê que tem certas coisas que a pessoa tem que fazer uma boa escolha, ela tem que saber escolher, Eu vi um dia um pregador falando assim que uma mulher, uma moça que ia se casar, aí falou, mas falou para o pastor dela, que ele é um homem bom, ele é um rapaz bom, a única coisa que ele faz de ruim é que ele bate na mãe dele. Você já ouviu essa história, não já? Bate na mãe dele. Aí o pastor falou, mas que bom, isso mesmo, ajuda a mãe dele, casa com ele que vai bater em você, não vai bater na mãe dele mais. Irmãos, é uma brincadeira boba, que a gente faz, porque eu estou ficando triste. Hoje eu vi outra vez no jornal, uma mulher nova, o marido matou perto da filha ainda, mas matou com muita facada, tentou esgoelar ela e depois pegou uma pedra de mármore e jogou por cima. Isso aí, irmãos, eu quero dizer que muitas coisas a gente pode evitar, a gente tem que saber fazer escolha, evita certas coisas, mas outras
outras, nem sempre, todas na verdade, são consequência de pecado. E os amigos de Jó estão falando isso para ele, o tempo todo eles estão falando a mesma coisa. E nós sabemos que Jó não era um homem que vivia no pecado, né? Então o que Bildade chega? Esse Bildade, que é o amigo de Jó, no capítulo 8, ele chega, mas com muita convicção de que Jó havia pecado e Jó tinha que se arrepender. Eu não sei, eu já falei para os irmãos que o gênero literário do livro de Jó é poesia. Então não sei se os irmãos entenderam aqui, é uma poesia. Todas as falas são como se fosse uma poesia, tanto que eu tento ler para vocês aqui mais ou menos, né, como se fosse uma poesia. Então ele vem, o que ele está dizendo aqui o tempo todo é isso: olha Jó, você está em pecado, você pecou, por isso que você está sofrendo, então você tem que se arrepender. Mais um colega dizendo isso para ele. E ele foi mais implacável ainda quando ele diz, né, Bildade vai dizer para Jó que ele está em pecado, porque ele chega a dizer aqui, né, que o princípio da retribuição estava valendo, ou seja, que Deus havia levado os filhos de Jó à morte por causa do pecado dos filhos de Jó. Então uma situação muito, muito, muito pesada. Veja o versículo 4, olha bem: quando os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no poder do seu pecado. Ou seja, está acusando Jó e dizendo, ó, seus filhos morreram, Jó, foi porque eles estavam em pecado. Então, irmãos, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Você está sofrendo por alguma razão na sua vida? Alguém chegar perto de você e jogar na tua cara que você está sofrendo porque está em pecado? Não é a melhor palavra, né? E nem a melhor, né? Fale o que você tiver que falar, mas fale com sabedoria. Então aqui ele está dizendo claramente que o princípio da retribuição está acontecendo na vida de Jó, e tudo que Jó está sofrendo é porque ele estava em pecado, e porque os filhos deles morreram porque estavam em pecado. E aí a gente tem que entender, né, irmãos, o sofrimento e o motivo de cada sofrimento. Repito, tem sofrimento que a gente tem porque a gente fez escolha ruim, e a gente vai ter que arcar com aquilo. Escolheu mal, vai arcar, né? E Deus vai nos ajudar mesmo assim. Só que a gente tem que entender que há momentos que não tem nada a ver, há momentos que é um propósito de Deus na vida da gente para nos ensinar e até mesmo para nos abençoar. Vamos pensar na história de Israel. Deus escolheu Abraão, né? Fez aliança com Abraão, depois fez aliança com Isaac, o próximo filho, e depois ele fez aliança com Jacó, que veio a se tornar Israel. Promessa de Deus de abençoar Abraão, Isaac e Jacó e fazer deles uma grande nação. Mas você notou que num dado momento, Jacó se torna escravo do Egito? Né? Deus manda uma fome sobre a terra, uma fome terrível, e naquela fome eles vão comprar comida lá no Egito, e eles vão ser escravizados. No início estava tudo bem, mas depois ele se torna escravo. Então, irmãos, veja que às vezes Deus tem uns caminhos para nós que a gente não entende, né? Por que Deus tirou eles da terra de Canaã, jogou lá no Egito, depois fizeram eles ser escravos no Egito, trouxeram eles de volta para Canaã? Dá para entender? Será que era pecado? Que pecado era, né? Me diga. Então é só para a gente ver, irmãos, que a adversidade, a tribulação, muitas vezes vem sobre nós, e não quer dizer que necessariamente a gente esteja em pecado, a gente esteja de alguma coisa fazendo algo contra a vontade de Deus. Deus pode ter um caminho de luta para nos abençoar e fazer da nossa vida uma vida melhor. Na verdade, a luta, a adversidade, a aflição nos faz fortes. Amém, queridos? Faz forte. Tanto que a nossa geração, de mim para mais velho aí, é uma geração mais resistente, mais forte, mais firme, porque a gente viveu tempos diferentes. Essa meninada hoje da geração da internet, a geração de tudo na mão, é bem diferente, irmãos, é bem diferente. Na nossa idade, a gente trabalhava novo para sustentar a casa, né? Trabalhava novo porque o dinheiro da casa dependia. Na verdade, na época dos nossos pais, por exemplo, o menino, eles desejavam um filho homem nascer, porque o filho do homem ia pegar no duro lá na roça,
e ia ajudar a família a viver melhor. Nascia filha mulher, já era, né? Eles pensavam assim, vai casar e vai formar a família, mas o menino, ele ajudava. Tanto que no contexto bíblico aqui, quando nascia um homem, era motivo de festa, mais do que uma mulher. Não é que mulher é desvalorizada, é que, vamos lá, volta atrás aí, no início da colonização do Brasil, qual a chance de uma mulher, irmãos, dar conta de tocar uma vida na roça, lá no mato onde eles iam construir os primeiros povoados, as primeiras cidades? Chance nenhuma. Então a mulher era de serviço de casa. Era serviço duro? Sim, mas era o serviço dentro do terreiro, dentro do quintal ali. Ela levantava, ela ia cuidar da casa, do café, da comida, criar filho, e ela ficava naquela região. O homem ia para o mato, cortar árvore, fazer derrubada, né? Enfrentar as feras, só para os irmãos terem uma ideia, né, de como a coisa funcionava. Então nós que vivemos aí uma geração passada, a gente sabe que a gente era mais resistente, mais duro, porque a vida era assim. Agora a meninada de hoje é mais tranquilo, né? Então a meninada de hoje não tem muita coragem, nem muita disposição, principalmente para serviço. Você já notou como é que a meninada hoje tem pouca disposição para serviço, né? Hoje eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, e a pessoa falou assim: em Ipatinga fica à toa quem não quer trabalhar. Dizem que está chovendo de emprego aí, para reformar alto-forno, para mais um punhado de coisa. E é verdade, irmãos, mas o povo pergunta se quer, né? Pergunta se quer. Isso é para os irmãos verem, né? Como é que muda de uma geração para outra, né? Como é que muda? O camarada pegar qualquer coisa, na nossa época o importante é trabalhar. Hoje a visão mudou totalmente. Então, queridos, a gente precisa muito da graça de Deus para poder entender esses tempos e não julgar jamais que alguém esteja sofrendo por causa do pecado, que às vezes Deus nos coloca em situações de aflição, para nós sairmos de lá mais forte. Por isso que eu estava dizendo, na nossa época, a gente vivia uma vida aflita, e a gente é mais forte do que essa geração mais nova, que está acostumado com muitas oportunidades, e eles são bem mais fracos do que a gente na hora de enfrentar a adversidade. Pensa bem, há 30 anos atrás, 40, a gente ouviu falar de suicídio igual ouve hoje? Não ouvi, irmãos. Hoje até criança pensa nisso. Por quê? O mundo, a coisa mudou, a vida tornou mais fácil, e a vida fácil não nos oferece, irmãos, fortaleza e resistência. A perspectiva de ter que lutar mantém a gente, irmãos, na linha, no caminho, no foco, e isso não existe hoje, né? Por isso que eu estou dizendo que às vezes Deus nos coloca num caminho de luta, e não é necessariamente o pecado, é Deus que nos coloca, porque isso nos fortalece. Toda pessoa que ao enfrentar uma adversidade, uma luta, mantém firme o foco em Deus, ele sai lá na frente mais forte. Mas aquele que desespera, já era, aquele que desespera, ele não vai fortalecer, né? É igual a criança que a mãe e o pai mantém ela bem guardadinha, não deixa brincar na poeira, não deixa brincar na chuva, não deixa isso, não deixa aquilo. Aquela criança vai ter dificuldade com as doenças mais bobas do mundo, que a gente cria resistência na pele. Sabia que a nossa pele precisa desse contato com a terra para criar resistência contra bactérias e doenças? Então, às vezes, a gente não entende a luta e a adversidade, né? A gente não podia ver um poço, irmãos, de água, de chuva, que a gente ia para lá para brincar, né? Para tomar banho, era a vida. Então, assim, esse colega de Jó, o Bildade, está cometendo um grande erro, uma grande falha, de atribuir que Jó está sofrendo por causa do pecado que Jó tinha. E chega a dizer que os filhos de Jó morreram porque pecaram. Então, ou seja, estão acreditando no princípio da retribuição, e nós temos que tomar cuidado com o princípio da retribuição. Por quê? Repito, nem tudo é retribuição, mas o homem sábio e a mulher sábia, se estiver sofrendo, vai pensar primeiro no princípio da retribuição. Você vai pensar,
será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo algo errado? Esse julgamento cada um de nós tem que fazer, porque se você estiver fazendo algo errado em pecado, Deus vai te mostrar, você vai consertar, amém, queridos? Mas agora, dizer que todos que sofrem estão recebendo a retribuição, corremos um risco. Esse amigo de Jó está fazendo isso, a gente vê. Aí o que acontece, irmãos? Versículo 9 e 10. O Jó está desesperado. Por que desesperado? Porque Jó está sofrendo muito. Nós vimos isso nos primeiros capítulos. Então Jó está sofrendo demais, irmão. Então ele está profundamente desesperado. E Jó não está entendendo bem por que ele está sofrendo. E enquanto os amigos de Jó chegam e dizem, você está em pecado, você está em pecado, Jó insiste que ele é inocente. Porém, Jó vai falar tanto que ele é inocente, que ele é puro, que ele não tem pecado, que isso vai desagradar a Deus. Vai chegar num ponto lá na frente que Deus vai chamar a atenção de Jó. Por quê? Porque homem nenhum, irmãos, nem mesmo Jó, que alcançou de Deus ser chamado de homem íntegro, homem justo, que se desvia dos mal, nem mesmo Jó poderia ter a si mesmo tão bom, tão inocente e tão justo, porque de fato ele não era tudo que ele imaginava que ele era. Mas Jó estava numa luta com Deus. Por quê? Porque os amigos diziam, você está em pecado, é por isso que você está sofrendo. E Jó dizia, não, eu não estou em pecado, eu não sou ímpio, eu sou justo. Então nessa luta, e ao mesmo tempo sofrendo dor, imagina o psicológico de Jó, irmãos, tá? Imagina o psicológico de Jó. Então ele começa a falar insistentemente que ele não é o que eles estão dizendo. Então Jó responde às acusações de Bildade, mas com argumento acerca da natureza de Deus. Então essa resposta de Jó, no versículo 9 ao 10, não será exatamente uma resposta para Bildade. Por quê? Quando ele vai responder Bildade, ele começa a falar da natureza de Deus. Então ele fala mais para Deus do que para o amigo dele. Então Jó já está começando a virar a conversa e está vendo que não adianta muito ficar falando com os colegas dele. Aí ele começa a falar para Deus, né? E aí ele começa o quê? A racionalizar sobre algo que lá na frente ele vai ver, né? Que estava entrando num terreno muito perigoso, que é aquele que Deus é sábio, Deus é santo, Deus é todo poderoso, e que ele, Jó, nunca devia ter tentado disputar com Deus. Porque o que Jó está fazendo, os irmãos vão ler devagarinho o livro de Jó, Jó está meio que disputando com Deus, uma disputa, né? Querendo ser justo, querendo ser inocente, querendo ser um punhado de coisa, nessa conversa com Deus, e ele começa a se dar conta que isso é perigoso, isso que ele está fazendo é perigoso, por isso que lá na frente Jó vai pedir perdão. Jó pede perdão a Deus, ele reconhece que não deveria ter pensado daquela forma, né? A gente tem que ser muito cuidadoso, repito, tá, irmãos? O crente maduro, o crente forte, quando está passando por lutas, por provações, ele evita contender com Deus, tá, irmãos? Quando você estiver passando por luta, se a tua luta está grande demais, evita contender com Deus. Pode perguntar a Deus, né? Tudo que você quiser. Deus, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, por que meu marido? Por que minha esposa? Meu Deus, por que meus filhos? Sim, irmão, pode perguntar. Deus se agrada, mas agora não entre em contenda com Deus, é o que Jó está dizendo. Jó está dizendo claramente aqui que ele notou que como ele vai, né, ele chega a dizer, como é que ele vai teimar e contender com Deus, sendo que Deus tem as águas sob o controle, tem o mar, tem tudo, tem as estrelas, Deus fala e acontece. Então ele chega a dizer, como é que eu vou fazer? Eu estou perdido, porque Deus ele está dizendo, Deus é meu inimigo, Deus levantou contra mim, Deus não me ajuda, e Ele está lançando sobre mim toda a sua força, e ele se sente desesperado. O que eu posso fazer, sendo que um Deus tão poderoso se levantou contra mim? Então ele chega a dizer, se ele se lavasse com a água da neve, que é a água mais pura que existe, mesmo assim ele ainda ficaria imundo e sujo por causa do poder de Deus. Então Jó, irmãos, ele está vendo, ele está entendendo, não adianta disputar com Deus. Ele está começando a entender. Então, irmãos, o livro de Jó, escrito, serve para mim, para você, para nos ensinar isso, tá? Nos ensinar isso. É muito comum a gente ver dentro das igrejas, pessoas que quando a vida fica difícil, caem na bobeira, irmão, de acusar Deus e de dizer que Deus é culpado, né? Não é assim.
né? Não é assim. Assim como foi com Jó, Deus pode nos escolher para uma situação difícil. E se Ele nos escolher, a gente precisa, né, irmãos, estar firme, forte, cheio da graça de Deus. Vamos lá, aplicação. Em sua própria defesa, Jó acusa Deus de o perseguir. Essa é a ponto perigoso. Jó está dizendo que Deus está perseguindo ele, que Deus resolveu lançar toda a dor sobre ele. Então Jó, irmãos, ele está acusando Deus de o perseguir, porque Jó se sente inocente. Então ele se sente inocente e não vê motivo para tanta dor e tanto sofrimento, então ele acusa Deus de persegui-lo. Que coisa terrível, né, irmãos? Por estas e outras razões, que já mencionamos aqui, os estudiosos não gostam muito de acreditar que este livro é um livro canônico, que é um livro inspirado por Deus, porque não houve na Bíblia ninguém que debatesse com Deus igual Jó, irmãos. Então eles não aceitam muito bem, mas nós já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Então, irmãos, ele também nota que a diferença de poder entre Deus e ele é incomparável. Então, ao mesmo tempo que Jó acusa Deus de persegui-lo, porque ele se sente inocente, Jó também chega à conclusão que a diferença do poder de Deus o poder que Jó tem é incomparável, sendo Deus então injusto. Então, quando ele diz que Deus é muito poderoso e que ele não tem nem um pouco do poder que Deus tem, e que ele é inocente, mas que Deus está perseguindo ele, então ele acaba dizendo que Deus é injusto, porque Deus pegou ele na reta, né? E Deus não deu para ele chance nenhuma de sair dessa, né? Agora eu quero parar com vocês num ponto aqui, num ponto. O que vocês acham disso? De Jó, né? Chegar à conclusão que o poder de Deus é incomparável, comparando com o dele, mas ele dizer que Deus está perseguindo ele e que ele é inocente. Hein? Sim, uma autopiedade. Mas você acha que Jó está errado ou está certo? Eu parei aqui por isso. O ninja, como é que fala? Nós teve uma grande sacada. Irmão, Jó está certo. Você sabe que Jó não tinha nada a ver com isso? Nós sabemos, não é? Nós que lemos o livro, vimos lá o capítulo 1 e 2, que a cena começa no céu, quando os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, e junto veio Satanás. E Deus vira do nada e fala: você está vendo meu servo Jó, homem justo, homem íntegro, desvia do mal. Aí o diabo vai, Satanás vai falar: mas Jó é assim, porque o Senhor dá tudo para ele, tira de Jó as coisas que ele tem, e só vai ver se Jó não vai blasfemar na tua cara, Deus. Aí Deus fala: pode então tirar. Aí o demônio, Satanás vai lá, mata os filhos de Jó, traz a tempestade que acaba com as plantações, mata o gado, e Jó fica desesperado. Aí depois os filhos de Deus vai se apresentar no capítulo 2 outra vez, lá vai Satanás junto, e outra vez, aí é Deus que fala: você viu meu servo Jó? Você pediu para mexer em tudo que ele tem, e ele está lá, ele não blasfemou. Aí Satanás fala: o senhor fez isso? Toca na carne dele, e aí você vai ver que o homem dá tudo que ele puder para ele não morrer. Aí Deus vai falar: ok, pode tocar na pele dele, mas não tira a vida dele. E Jó vai e sofre agora com a lepra, com a doença. Então, irmãos, é isso que está ali nesse slide, ó. É ali que está no slide, é só mesmo para você aplicar no teu coração, que de fato Jó não estava errado, irmãos, de pensar: olha, na verdade o erro dele é acusar Deus. Tá? Não, eu falei para você, não contenda com Deus, mas na verdade Jó estava acusando Deus de o perseguir, porque Jó se sentia inocente, e Jó era de fato, irmãos, um homem bom, um homem íntegro, não merecia nada daquilo pelos seus atos, Deus até elogiou ele. Então ele acusa Deus de persegui-lo porque ele é inocente, e ele descobre que a diferença de poder entre ele, Jó, e Deus era grande demais. Então ele está dizendo: o Senhor é injusto, Deus, porque o Senhor é poderoso demais, mas o Senhor está me perseguindo. Está vendo, irmão? Jó não está errado, viu, irmãos? Nem um pouco errado nesse ponto. Se de fato Deus resolver perseguir qualquer um de nós, irmão, nós estamos roubados. A Bíblia não diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Misericórdia, irmão, por isso que a gente tem que orar. Tem que orar, nós temos que orar o tempo todo, pedir a Deus misericórdia, porque se Deus resolver perseguir
a gente, fala, você está pensando que você é alguma coisa, então vou te mostrar. Irmão, nós estamos roubados, porque a diferença de força minha e de Deus é incomparável, e se Deus nos perseguir, nós estamos roubados. Então, Jó estava nesse dilema, tá, irmãos? Então ele dizia que Deus é injusto, é por isso. Por que ele dizia que Deus é injusto? Porque Deus é muito poderoso e ele não tem poder nenhum. E ele é inocente e Deus estava perseguindo ele. Então ele está dizendo, Deus, não tem lógica, eu sou grande demais, eu muito pequeno, o Senhor está me perseguindo com doença, me perseguindo com perdi meus filhos, perdi minha riqueza, perdi tudo, o Senhor está me fazendo sofrer. Então esse é o sentimento de Jó. É muito bom a gente ler a Bíblia, irmãos, e começar a entender o sentimento das pessoas, porque quando a gente lê a Bíblia e entende o sentimento, você vai entender, né, o que passava no coração daqueles cegos, né, que Jesus curou, o que passava naquele coxo, o que passava com a vida daquele endemoniado que Jesus libertou. Então você começa a ler assim e buscar o sentimento da pessoa, você começa a entender a Bíblia muito melhor. Então por isso, irmãos, quando Jó se viu nesse desespero, Deus é grande demais, pode tudo, Deus me abandonou, está me perseguindo, Deus está mandando isso tudo sobre mim, e Deus então é injusto por estar fazendo isso comigo, ele chega à conclusão, é melhor eu morrer, e ele pede Deus mais uma vez para acabar com a vida dele. Na verdade, o capítulo 10 termina assim, ele pedindo para morrer. Olha o 18, capítulo 10, versículo 18 para baixo, ele fala assim: por que, pois, o Senhor me tirou do ventre da minha mãe? Ah, se eu tivesse morrido antes que o meu olho visse alguma coisa, seria como nunca se tivesse existido, e desde o ventre eu teria sido levado para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e me deixa, para que por um pouco eu tome alento. Ele está pedindo, Deus, cessa, ou seja, me deixa. Lembra que eu te falei que eu coloquei ali que Jó estava dizendo que Deus estava perseguindo ele? É por isso que eu coloquei, tá, irmãos? Olha, o versículo 20 ele fala, cessa, pois, e me deixa, para que um pouco eu tome alento. Ele sabia que aquilo tudo vinha de Deus, e se Deus deixasse ele quieto, ele ia ter alívio. Então ele estava pedindo, Deus, me deixa, né? Aí o verso 21 diz assim, antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e da sombra da morte, ou seja, antes que eu morra, né? Para a terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Então Jó termina pedindo, me deixa morrer, né? Me deixa, que aí eu morro e aí não vai ter mais sofrimento. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, eu te agradeço mais uma vez pelo estudo da tua palavra. Como é bom conhecer o Senhor através da Bíblia. Pai, ajuda cada um de nós a viver de maneira íntegra diante de ti. Ó Deus, dá-nos graça para sermos humildes, reconhecer a tua soberania e sempre submeter a tua vontade. Guarda-nos, livra-nos e ajuda-nos, ó Deus, em tudo que formos fazer. Que o restante desta noite seja a bênção e que o Senhor esteja conosco em todo lugar. Mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.